Graça e paz, irmãos. Estamos reunidos como Igreja Presbiteriana do Prado para mais um culto de louvor e adoração. Às vezes a gente tem o hábito de usar uma expressão que não considero muito adequada, especialmente porque agora os nossos cultos há um mês é online e parece que literalmente a gente manda o arquivo do YouTube e as pessoas vão assistir o culto. Como pastor da igreja, eu quero dizer que essa expressão não é muito adequada, porque a gente não vai ser mero espectador do culto. Nós somos adoradores. E o meu convite é para que a gente pare, reserve um tempo para a adoração coletiva. Tenho acompanhado, em média aí são 100 pessoas que têm acessado o arquivo e espero que não sejam assistentes do culto. O meu desejo é que sejam adoradores. Adorem conosco. A nossa saudade continua, mas irmãos, estamos seguindo rigorosamente as instruções de nossas autoridades. Eu e minha casa, minha família, temos procurado evitar tanta procura por informações. Hoje a gente sabe que está batendo aí o número de 3 milhões de infectados no mundo, não é? E já 200 mil pessoas já morreram. Não entendemos direito todo esse processo, mas de uma coisa já sabemos e temos compartilhado: o Senhor exerce o controle sobre todas as coisas. O Covid-19 não pegou Deus de surpresa. Esse Covid-19 veio para mudar pensamento, mudar a mente, mudar atitudes, não é? Imagine a gente ficar preso dentro da nossa própria casa. Imagine a gente ter que rever, repensar as profecias que foram alvo de nossa reflexão nos últimos meses, apontando para epidemias como sinais dos tempos. Já aconteceu num passado distante, já aconteceu num passado mais próximo, e está acontecendo, e tudo vem como um sinal de que o Senhor reina. O que ele declarou, o que ele profetizou, está acontecendo e há de acontecer. O meu desejo profundo é que, pelo menos nós que nos dizemos cristãos, que nos identificamos pelo nome de Jesus, nós estejamos acordados, atentos. Lembrando o que diz o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 4, versículo 19: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Que Deus possa fazer tanto a mim quanto a você o que lhe apraz, sobretudo abrindo os nossos olhos espirituais, para que a gente tenha discernimento deste momento e haja uma mudança de atitude na nossa relação com Deus. É um prazer, portanto, cultuar novamente com os irmãos. A irmã Niédia vai dar uma palavra de saudação para os irmãos. Eu queria saudar a todos, dizer que é um prazer muito grande a gente estar aqui novamente juntos, para poder louvar o Senhor, né? Nesse tempo de corre-corre, nesse tempo de aperreio, tantas pessoas com problemas não só econômicos, mas também problemas de ordem emocional, né, psicológica, por conta justamente da quarentena. Nós temos um refúgio, nós temos onde buscar o socorro, né? O Senhor é nosso socorro bem presente nos tempos de tribulação, nos tempos de angústia. E estamos aqui para louvar esse Deus tão grande, tão poderoso e tão maravilhoso.
Quero dizer também que as chuvas de ontem me trouxe grande preocupação, sobretudo os irmãos que moram perto do canal, que constantemente a casa enche d'água quando acontecem chuvas aí mais fortes, e eu estive orando pelas nossas irmãs, pelos nossos irmãos. Por favor, se acontecer alguma coisa e a casa encher d'água e você precisar de ajuda, entre em contato com a gente. Eu quero dizer que eu tenho uma preocupação excessiva, sobretudo com as nossas irmãs da terceira idade que moram nas proximidades aí do canal. Oramos muito por vocês ontem, que Deus tenha livrado os irmãos, as irmãs dessas enchentes. Pois bem, nós vamos louvar o nome do Senhor e a gente vai iniciar esse culto entoando o hino de número 13 do nosso inário, Contemplação. Louvemos ao Senhor. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar, nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da Arca Santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor e eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Amém, amém. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Estamos, portanto, adorando um Deus que é Senhor absoluto de todos e de tudo. Ele é o nosso Criador, somos, portanto, feitura de suas mãos e por isso devemos tributar-lhe louvor e adoração. A irmã Niegel vai fazer uma oração nesse momento, uma oração de adoração. Senhor, grande e maravilhoso Deus, obrigada pelo teu amor para conosco, Senhor, porque tu és um Deus santo, Senhor, embora estando nas alturas, tu também estás aqui conosco, Pai, perto de nós, tomando conta de cada detalhe de nossas vidas, Pai. Obrigada pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua benignidade, pela tua bondade, Senhor, tantos atributos maravilhosos que nós temos que só render graças e glórias a ti, Pai. Quero te pedir uma bênção especial agora pela palavra que será ministrada, que ela possa encontrar guarida nos nossos corações, Pai. Que nós possamos a cada dia te buscar mais, te desejar mais, querer ouvir a tua voz, querer estar mais junto de ti, sendo teus amigos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero
convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Quero fazer a leitura apenas do versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Antes de refletirmos neste texto, nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar.
Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer à igreja, as orações pela nossa família. Nosso irmão Vinícius já chega a um mês de uma provável virose, está melhor, um pouco melhor. Amanda continua com dores musculares nas costas, mas continua com seus estudos através da internet, e nesse momento eles vão repousar. Deus possa abençoá-los. Continue orando por nós. O texto que nós lemos, irmãos, ele se encontra no primeiro livro dos Reis, e é um questionamento do profeta Elias às autoridades políticas, religiosas e ao povo reunido ali no Monte Carmelo. Versículo 21, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Sabe, irmãos, a gente que pensava, que imaginava que o isolamento social seria por menos tempo, já começa a dar sinais de ansiedade. Eu confesso que a minha última semana não foi muito fácil não, sabe? A ansiedade de ter uma vida normal, cumprindo a rotina do dia a dia, resolvendo a vida da igreja, reunindo e congregando com a igreja, isso nos provocou assim uma ansiedade tão grande e desnecessária, porque não consegui resposta e nem tenho resposta para dar para a igreja. Algumas pessoas perguntam: pastor, quando é que o templo será reaberto? Aí eu tive que responder. A única coisa que eu sei é que a Igreja Presbiteriana do Prado é um organismo vivo. Estamos na presença de Deus, mas não tenho resposta para essas perguntas. O Brasil está esquisito em vários aspectos. Como não bastasse uma pandemia que é mundial, que é global, alguns países piores que outros. Nós nos encontramos na nossa nação com uma confusão política, judicial, econômica, social, e eu não sei qual será a direção, as consequências, melhor dizendo, as consequências para nós brasileiros, para a vida da igreja, para os crentes, um Brasil tão complicado com o que estamos vivendo. Mas, irmãos, já temos compartilhado que essas dúvidas, esses questionamentos, eles são normais, continuarão nos acompanhando. Precisamos lembrar que somos criatura, tudo está nas mãos do Criador. Precisamos nos lembrar que somos limitados e Deus é o ilimitado. Precisamos lembrar que o nosso conhecimento também é parco, nosso conhecimento é pequeno, mas o Senhor conhece todas as coisas. Crises que geram ansiedade, dúvida, que geram dor, que geram sofrimento, não são coisas do presente, não são contemporâneos. Desde que o homem é homem e caiu,
em rebeldia, em desobediência ao Senhor, as incertezas e os questionamentos passaram a fazer parte da vida do ser humano. E pandemias, epidemias, crises, caos, essas coisas sempre fizeram parte da vida do ser humano. Não era diferente a situação do povo de Israel no texto em que lemos nos dias do profeta Elias. Precisamos lembrar que o reino estava dividido. Ao norte foi formado o reino de Israel e ao sul o reino de Judá. O profeta Elias, ele profetizou no reino do norte, portanto, no reino de Israel. E o reino de Israel, muito cedo, logo após a divisão do reino entre Jeroboão e Roboão, se afastou da presença do Senhor. No período do profeta Elias, estava reinando o rei Acabe. E o rei Acabe, ele tinha como esposa a rainha Jezabel. A rainha Jezabel não era do povo de Israel, ela era fenícia, daquelas regiões que ficam ao norte de Israel, Tiro e Sidom. Jesus, nos dias do ministério terreno de Cristo, ele passou várias ocasiões pela região de Tiro e Sidom, região fenícia, e tinha como principais deuses o deus Baal e a deusa Azerá. A Jezabel era uma mulher de temperamento muito forte. Eu ouso afirmar que nos dias do profeta Elias, na verdade, quem mandava era a mulher no palácio, era a rainha Jezabel. Foi conhecida como a mulher mais perversa que já teve na terra. A Jezabel levou para Israel o culto ao deus Baal e a deusa Azerá. Naquele tempo, naquele período, a gente vê em várias outras ocasiões que a nação de Israel já tinha tido envolvimento com o culto ao deus pagão, ao deus Baal, que é o deus das tempestades. Bom, havia uma imoralidade muito grande, sobretudo o culto a Azerá, também conhecida como poste-ídolo. Irmãos, era através de relações sexuais dentro do templo. Era através dessa perversão sexual que o povo entrava em contato com a sua divindade. Isso constituía aí, o principal rito do culto a Azerá. E imagina então, foi nesse tipo de coisa que se envolveu o povo de Israel, o povo que se identificava pelo nome do Senhor, um povo tão religioso. Profetas caminharam com eles, não é? Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Eles tiveram acesso à lei que receberam os seus antepassados no deserto, foram instruídos, tiveram grandes modelos de homens exemplares, tementes a Deus, homens de honra, como foi o rei Davi no meio deles, como foi o sacerdote Samuel no meio deles. Mas Israel era uma nação, de fato, extremamente inconstante. A religiosidade estava arraigada no coração do povo, mas muitas vezes Deus estava distante daquela nação. Foi quando, então, aparece em cena, você pode ver isso nos capítulos anteriores,
no capítulo 17, aí no capítulo 17 aparece o profeta Elias e declara que haveria seca em Israel, como consequência do pecado, do abandono ao Senhor, da religiosidade fria, distante de Deus, um coração religioso, mas uma vida afastada do Senhor, e tal qual a sequidão espiritual no coração do povo de Israel, assim aconteceria com o seu território. Por 3 anos e meio não haveria chuva. E foi o que aconteceu. Irmãos, foi uma grande luta, Israel já é um território muito seco, com os seus desertos, e imagine então a falta de irrigação. Um povo agropastoril precisava de água não somente para beber e para cuidar dos lidares domésticos, mas também, irmãos, para prover o alimento. Como um povo agropastoril precisava de água e comida para o gado bovino, caprino, precisavam de água para irrigar a terra e tirar o fruto da terra, o seu mantimento. Imagina então o desespero quando chega um profeta e diz: não vai chover, porque vocês trouxeram, e isso foi diante do rei Acabe, trouxeram o paganismo para dentro de Israel. E aí, assim, evidentemente, eles não acreditaram que poderia acontecer, mas a mente cheia de engodo, de engano, de mentira. Imagino o desespero quando os riachos começaram a secar e a água de fato começou a faltar. Chegou o tempo das chuvas e as chuvas não chegaram em Israel, e de repente começou a faltar comida, perder a plantação. A gente aqui no Nordeste, a gente conhece um pouco dessa realidade, plantando igrejas no sertão pernambucano, na região do Araripe. Quantas vacas eu vi mortas no caminho de sede, na região de Bodocó, no Araripe, quando nós íamos evangelizar e discipular sítio por sítio. Então, a gente sabe um pouco dessa realidade. E depois que cumpriu, porque o profeta Elias, ele ficou escondido por um tempo no deserto, o Senhor o alimentava, e depois foi cuidado por uma viúva na cidade de Serepta. É até engraçado, porque a rainha Jezabel queria a cabeça de Elias, ordenava que aquele homem tinha que morrer, e ele foi procurado então por todo Israel, e Elias, o profeta Elias, estava escondido numa das cidades do país da própria rainha Jezabel, a cidade de Serepta. E o profeta de Deus, quando chegou o tempo, ouviu a voz do Senhor: está na hora de voltar. E ele, então, voltando, ainda era procurado, teve um encontro com o rei Acabe, e o profeta Elias, com muita autoridade, primeiro ele é questionado pelo rei: és tu o perturbador de Israel? É você que está perturbando Israel? E o profeta Elias é ousado quando ele diz: olha, não sou eu que estou perturbando Israel, é você que está perturbando Israel, você e sua esposa, trazendo abominação para o meio do povo de Deus, o culto ao deus Baal e a deusa Azerá, poste-ídolo.
mas eu não vou ficar conversando com o senhor não, porque eu quero uma conversa coletiva. Reúna todo o povo ali no pé do monte Carmelo, e os profetas de Baal e os profetas de Azerá e a liderança do povo, e lá amanhã nós conversaremos. Então, cheio de ousadia e de poder do Espírito Santo, irmãos, chega no dia seguinte e o profeta Elias, com autoridade, faz esse questionamento que foi lido no capítulo 18, versículo 21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então a gente percebe aqui, irmãos, que o profeta Elias, ele foi direto ao ponto, direto ao assunto, tanto que o seu questionamento deixou o povo boquiaberto e sem resposta. A pergunta foi: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Cochear é o que acontece quando uma pessoa tem uma perna maior do que a outra, e quando consegue caminhar, então, quando ele dá um passo, ele está em cima; quando dá outro passo, está embaixo; quando dá um passo, está em cima; quando dá outro passo, está embaixo. Em outra versão, o verbo é claudicar, significa a mesma coisa. Até quando claudicareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se Baal é Deus, segui-o. Diz o texto que ninguém respondeu a sua pergunta. Ninguém respondeu a sua pergunta. Talvez por vários motivos. Talvez a ausência de perguntas foi motivada pelo medo, pelo receio. Estavam ali o rei Acabe, as autoridades. Eles teriam coragem de se posicionar na frente dessas autoridades. Eles já conheciam a fama da rainha Jezabel. Era um perigo se comprometer diante das autoridades. Ou talvez não fosse medo, talvez fosse um povo liberal mesmo. Liberal no seu pensamento acerca de Deus. Isso gera, a meu ver, quase que automaticamente uma atitude liberal. Alguém que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, alguém que não crê que o Senhor é Deus, então é liberal na sua visão teológica, não tem um código de ética, um código de conduta para dirigir os seus passos, os seus caminhos, e se torna liberal também na vida. É assim que aconteceu no século XVIII na Europa. A ruína da Igreja de Cristo na Europa foi a partir do momento em que se levantaram teólogos para afirmar que a Bíblia não era a palavra de Deus e que a Bíblia continha a palavra de Deus. E de repente alguns cátedras selecionavam da Bíblia aquilo que era a palavra de Deus e aquilo que não era. E de repente o que aconteceu? Como um resultado de um liberalismo teológico, como consequência veio um liberalismo moral. As consequências dessas atitudes e desses pensamentos nós temos até o dia de hoje, com igrejas fechadas, templos fechados, um cristianismo em decadência na Europa,
E nos Estados Unidos, irmãos, está acontecendo a mesma coisa. Essa influência liberal chegou nos Estados Unidos. E o pior, irmãos, que já há 3 décadas está descendo para o Brasil. Vemos então muitas igrejas que não têm coragem de afirmar que a Bíblia não é palavra de Deus, mas não a lê, não crê com integridade, com inteireza de coração, de que a Bíblia é a nossa fonte de revelação, fonte do conhecimento de Deus. E de repente, sem base para sustentar a sua fé, o que acontece é que fica muito suscetível a todas as influências mundanas, diabólicas, que confrontam os crentes que na nossa geração vivem muito sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento das Escrituras. E de repente nós percebemos que infiltrado nas nossas igrejas tem muita gente que não crê na autenticidade das Escrituras, na autoridade das Escrituras, na suficiência das Escrituras. E de repente o que isso gera? Gera um cristianismo frágil, um cristianismo superficial, que não sabe dar resposta quando é questionado na sua fé, como fez o profeta Elias naquele dia. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando ficarão com o coração dividido? Ora servindo a Deus, ora servindo a Baal e a Zerá. Até quando vocês vão ficar com o coração dividido? Nós sabemos pela palavra que Deus não admite coração dividido, irmãos. Desde o Gênesis ao Apocalipse. Nós vemos uma passagem muito conhecida nos dias de Josué. Josué já idoso, já bem velhinho. Josué no capítulo 24, capítulo 14, o versículo 14, quando ele diz: até quando escolhei hoje a quem servais? Se aos deuses que serviram vossos pais além do rio, se referindo à origem de Abraão na Mesopotâmia, uma referência ao rio Tigre e Eufrates, por ali que ele nasceu e viveu no início da sua infância e juventude, os deuses dos egípcios ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Certa ocasião, Jesus Cristo disse assim: quem comigo não ajunta, espalha. Também lemos nas Escrituras que não é possível servir a 2 senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. E para piorar a situação, já lemos como era um costume comum da igreja de Laodiceia, em Apocalipse no capítulo 3, que era uma igreja extremamente liberal. Aí chega Jesus e pede para João escrever uma carta para a igreja de Laodiceia, e Jesus vai ditando a carta, João vai escrevendo, e Jesus diz assim: olha, o que eu tenho contra ti é que vocês não são nem quente e nem frio, são tíbios, são mornos, e por causa disso estou prestes a vomitar-te da minha boca. Sabe, irmãos, quem tem o coração dividido constitui vômito de Deus. Eu considero o texto de 1 Reis, a situação que vivia Israel naquele tempo, uma situação que combina muito bem com o que vivemos nos nossos dias. Estamos vivendo dias difíceis,
existem teorias da conspiração. Muita gente quer saber se o coronavírus foi um vírus produzido em laboratório com um propósito da China dominar o mundo. Entendo pouco desse assunto, mas uma coisa eu sei, irmãos, é Deus no controle de todas as coisas. E por que ele permitiu o Covid-19 sacudir as estruturas de saúde, políticas, econômicas, sociais no mundo inteiro? Sei não, sei responder não. Eu só sei em quem tenho crido. Eu conheço Deus da minha fé. Eu sei que ele detém o governo e o controle de todas as coisas. Que isso está gerando transtornos para você que está me ouvindo, provavelmente está. E olha que eu não sei a notícia de todos. Queria saber o que está acontecendo, não é? Com a família de nossos presbíteros, nossos diáconos, com os nossos irmãos da igreja. Conheço alguns com muita fragilidade na saúde. A questão do emprego, do desemprego, isso dá uma agonia na nossa mente, no nosso coração. Como pastor, queria estar presente na vida dos irmãos. Queria saber detalhes do que está acontecendo no dia a dia. E a gente está isolado. Nós não podemos nos ver e não sei quando teremos autorização para reabrirmos os templos. Mas, irmãos, uma coisa eu sei: o Deus de Israel, no tempo do profeta Elias, é o mesmo Deus que cultuamos hoje, nesse domingo. E o Deus que exigia uma atitude, uma resposta, uma posição nos dias do profeta Elias, ele também exige nos nossos dias. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Eu não quero dizer que você que me ouve está cocheando entre dois pensamentos. Eu não quero fazer algo dessa natureza. Eu sou pastor da igreja, mas Deus não me constituiu juiz para apontar o dedo para ninguém e dizer quem é crente e quem não é crente. Mas, irmãos, eu preciso usar da autoridade espiritual que Deus me deu e que a igreja reconheceu, não é, através do voto, e tem reconhecido no dia a dia. Nos últimos 5 anos, eu preciso dizer para os irmãos que eu entendo que o coronavírus veio também para produzir uma mudança de pensamento e de atitude no corpo de Cristo, no mundo todo. Uma oportunidade de rever nossos conceitos, rever a nossa relação com Deus e rever se vivemos assim uma mera espiritualidade, uma mera prática religiosa, ou uma espiritualidade baseada numa relação pessoal com Cristo Jesus. Em nome de Jesus, não deixe o Senhor sem resposta. A pergunta feita pelo profeta Elias naqueles dias do rei Acabe, essa pergunta ecoa na história até o dia de hoje, dia 26 de abril. E se porventura você não tem seus pés firmados na rocha, convicção profunda de quem você tem crido, de que Jesus é o alvo da sua fé, é o porto seguro, é a rocha na qual você, nossa igreja está firmada. Se porventura
você tem percebido que a sua fé está fragilizada, você tem a oportunidade de rever a vida, de rever a sua relação com o Senhor e mudar de atitude. Diante de colegas e amigos que talvez zombem de sua fé em Jesus, colegas de trabalho, vizinhos, não é? Ou diante da família, muitas vezes uma pessoa é extremamente liberal e a esses, sobretudo quando tem filhos, crianças ou adolescentes, acreditem, eles são inteligentes. Nossos filhos sabem quando a gente fala uma coisa e faz outra. Nossos filhos sabem quando nós temos autoridade ou não com aquilo que estamos falando. Muitas vezes exigimos uma conduta cristã dos nossos filhos por mero hábito religioso. E nossos filhos estão dizendo, por que meu pai ou minha mãe me manda ir para a igreja, me manda ler a Bíblia, mas eles mesmos não fazem. Eles têm atitude, eles se chamam, se identificam como cristãos, mas as atitudes provam o contrário, mostram o contrário. Eu gostaria que esse tempo fosse um tempo também de reflexão acerca da vida cristã. E quando questionado, como foi pelo profeta Elias, o povo de Deus, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ter o coração dividido e a quem vão servir? Você possa dizer, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se as coisas estiverem bem, nós serviremos ao Senhor. Se as coisas estiverem ruins, mas nós serviremos ao Senhor. Nós sabemos em quem temos crido. Podemos não entender o que está acontecendo na história, mas nós confiamos no Deus da história. Nós confiamos no Criador e sobre Ele está firmado ou estão firmados os nossos pés. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, que a gente possa superar com maior facilidade nos braços do Altíssimo essa situação que tanto aflige o nosso coração. Com saudades, vontade de rever os irmãos, mas também com dúvidas sobre muitas questões econômicas, data, e aí, quando é que vai acabar essa pandemia? Quando é que vamos ter autorização para abrir os nossos templos? Como é que a gente vai retomar a vida? Como isso vai proceder? E o que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com o Brasil e os brasileiros? Sabe, irmãos, pegar todas essas dúvidas e esses questionamentos e lançar nas mãos do Senhor. Eu quero encerrar esse momento orando por você, meu irmão, minha irmã, orando para que Deus te sustente aí onde você está, preso aí na sua casa. Muitas vezes bate aquela angústia, não é? Como Igreja do Prado, nós somos tão quentes na nossa relação, não é? Tão achegados uns aos outros, não é? Acredito, irmãos, no Senhor, que não será por muito tempo que seremos afligidos. O Senhor nos dará livramento e em breve tempo poderemos nos reunir. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Na nossa casa a gente está enfrentando lutas comuns. Passamos umas semanas complicadas com quadro viral, as crianças
em situações complicadas. Niégia passou mal com uma crise de labirintite, e eu com doença nova, com as artrites. E temos experimentado o cuidado e o zelo de Deus nas nossas vidas. Sabe, irmãos, o que pode nos dar alegria é a convicção de que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso socorro bem presente na tribulação. O Senhor não está distante de nós. O Senhor está presente na minha vida, na minha casa, na sua vida, na sua casa. Está ouvindo o clamor do seu povo, e o Senhor agirá com poder e glória. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Igreja Presbiteriana do Prado. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de podermos realizar mais um culto de adoração. Ó Deus, e ver na história do profeta Elias, que quando questionou o povo com o coração dividido, práticas religiosas que indicavam um relacionamento com o Senhor, mas um compromisso também, ó Deus, com culto a deuses pagãos, a Baal e a Zerá. E quando foram questionados até quando vocês vão estar com o coração dividido, o povo nada respondeu. Eles precisaram de uma manifestação, ó Deus, sobrenatural, quando caiu o fogo do céu, quando o Senhor mandou fogo do céu, consumindo o altar que foi restaurado pelo profeta Elias, para que pudessem se sentir aptos, mais fortes, para poder se voltar para o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, limpa a tua igreja, purifica a tua igreja, trate conosco e faça a obra que o Senhor precisa fazer, a fim de que a tua igreja seja uma igreja viva, que ame o Senhor ardorosamente, que serve o Senhor como, ó Deus, o Senhor das Escrituras, o Senhor que decidiu se revelar em sua palavra, não apenas o Deus de experiências pessoais, de muitas pessoas que têm preguiça de se debruçar na tua palavra e conhecer o Senhor intimamente através da tua palavra. Molde as nossas vidas, o nosso caráter cristão, e faça com que, ó Deus, a igreja permaneça viva, ó Deus, permaneça viva, com os seus pés firmados na rocha que é Cristo Jesus, afirmando, como afirmou o apóstolo Paulo a Timóteo: eu sei em quem tenho crido, eu conheço o Deus da minha fé. Pai querido, visita nesta hora o aflito em nome de Jesus, aqueles que nos ouvem e estão passando por situações complicadas. Pai, em nome de Jesus, visita os teus servos, ó Deus, aqueles que estão com dificuldade de levantar seus sustentos, aqueles que estão com dificuldade de trabalho. Pai, em nome de Jesus, reverta essas circunstâncias na vida do teu povo, ó Deus, e traz alento, traz, ó Deus, esperança de dias melhores num Deus que intervém na nossa história. Visite, ó Deus, desde a mais nova criança ao mais ancião da nossa igreja. Abençoe aqueles que estão nos ouvindo neste momento, ó Deus, lá no Espírito Santo, lá na África, ó Deus, lá no Rio de Janeiro. Visite aqueles que estão nos escutando e escutando a exposição da tua palavra, e torne-nos mais perto do Senhor, mais íntimos do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.
fica o nosso abraço ardoroso, amoroso, carinhoso para todos os irmãos da nossa igreja, aos nossos irmãos aniversariantes, que Deus possa derramar graça. Se você está passando por uma luta mais difícil, mais complicada, entre em contato conosco, vamos orar juntos, não é? Pode ser que a gente não tenha condições de se encontrar, mas a gente tem condição de pastorear à distância. Ore, compartilhe, ligue para a gente, compartilhe conosco, estamos juntos. Somos uma igreja viva, o corpo vivo de Cristo. Nós amamos a nossa querida, amada Igreja Presbiteriana do Prado. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, as consolações, o poder e a unção do Espírito Santo esteja com cada um de nós, o povo de Deus, reunido em adoração, e o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Uma ótima semana na presença de Jesus. Deus os abençoe. Amém.